Já ouviu falar em absolutismo? Nunca. Mas tu sabe o que é um poder absoluto, né? Certamente na tua casa tem gente que tem esse poder absoluto. Tua mãe, teu pai, né? Na verdade, fulaninho, vai lavar a louça. Não tem como contestar. Quem manda é ela e pronto. Eu que sou casado, o poder absoluto aqui em casa é da minha mulher. Não manda em nada aqui. Ela disse, eu tenho que obedecer. Essa é a realidade. É muito triste. Mas já foi muito pior do que ter a esposa, a mãe ou o pai como poder absoluto. A França, especialmente, e depois a Europa como um todo, experimentaram muito bem o que foi o absolutismo monárquico, onde o rei tinha muitos poderes. Fica comigo aí para conhecer. Aproveita a vinheta e dá aquele like. É rapidinho, eu já volto. Eu concebo na espécie humana duas espécies de desigualdades. Uma que chamo de natural ou física, porque foi estabelecida pela natureza, e que consiste na diferença das idades, da saúde, das forças corporais e das qualidades do espírito ou da alma. Outra, a que se pode chamar de desigualdade moral ou política, pois que foi estabelecida pelo consentimento dos homens. Consiste esta nos diferentes privilégios desfrutados por alguns em prejuízo dos demais, como o de serem mais ricos, mais respeitados, mais poderosos que estes, ou mesmo mais obedecidos. Essa ideia é de Jean-Jacques Rousseau e ecoa ainda em pleno século XXI, num Brasil tão desigual. Isso diz muito, não acha? Não somente sobre os séculos XVI, XVII, XVIII, mas todos eles, inclusive, como eu já disse, no século XXI, nesta sociedade tão desigual e injusta que vivemos. Mas só podemos mudar nossa realidade conhecendo a história e entendendo onde ela nos conduziu. Pois somente assim poderemos racionalmente ter a compreensão do nosso contexto social, político, econômico e cultural. E então poder transformar o mundo num lugar melhor para todos, e não somente para alguns privilegiados. Vamos aos fatos. Entre os séculos XVI e XVIII, cerca de 80% das pessoas viviam no campo. Embora nem todos trabalhassem na agricultura, boa parte dessa população, eles também exerciam ofícios variados, como os de ferreiro, metalúrgico, armeiro, moleiro, mineiro, trabalhadores da construção civil e artesão, entre tantas outras profissões. Haviam também os proprietários de terras e arrendatários que não trabalhavam na terra, vivendo do trabalho dos camponeses que eram fortemente explorados, estando estes ligados a eles pela relação de servidão feudal. Até mesmo a gênese do que mais tarde seriam indústrias, e aqui vamos chamar de oficinas, se encontravam no campo próximo a rios e a fontes de madeiras, as quais eram fontes de matéria-prima e energia. As cidades nessa época eram limitadas às atividades comerciais, onde boa parte da sua população era composta por uma burguesia comercial, que é desde o pequeno mercador até o grande comerciante de produtos vindos dos mais diversos cantos do mundo. Geralmente, as grandes cidades tinham portos, como é o caso de Gênova, Veneza, Sevilha, Marsella, Lisboa, Londres e Amsterdã. Amsterdã. Um dia ainda vou conhecer Amsterdã. Vou. Para entender melhor, vamos conhecer um pouco da sociedade no antigo regime. Basicamente, os grupos sociais estavam divididos em 3 estamentos, que podemos chamar de ordens ou estados. O primeiro é o clero, o segundo a nobreza e o terceiro estado, todo o resto. Camponeses, artesãos, trabalhadores urbanos e a própria burguesia. Óbvio que o terceiro estado era numericamente maior que os demais.
sendo constituído de grupos sociais de diferentes níveis econômicos. De acordo com a visão dominante na época, cada estamento tinha um estatuto jurídico próprio, que assegurava direitos e obrigações a seus componentes. Diferentemente de hoje, que a lei, pelo menos no papel, é igual para todos. Sim, porque na prática não funciona assim. Vamos pensar sobre isso. Fica a dica. Só olhar um pouquinho que a gente vai ver que a lei, embora no papel ela seja para todo mundo, ela não se aplica a todo mundo de maneira igual. Entre as obrigações do clero estava, por exemplo, praticar o ofício religioso, procurando conduzir os fiéis à salvação eterna. Da nobreza, garantir a defesa militar do território. E do terceiro estado, adivinha? Trabalhar para o sustento da sociedade, o que na prática era ser explorado pelo clero e a nobreza. É só perceber a sacanagem. Olha só, os direitos do clero, por exemplo, era ser alimentado e defendido. Dos nobres, o de contar com as orações e o trabalho de outros. Do terceiro estado, o de receber orações e segurança. No papel era isso. Na prática, o terceiro estado, especialmente os mais humildes, viviam um inferno na terra. Tamanha era a exploração que sofriam. Até parece que era só naquela época que os caras se ralavam. Né, Julinho? Mas tu também ajudou um monte de gente a se ralar, né? Não dá pra falar contigo. Pois o peso estava nas mãos, gente, do terceiro estado. Basicamente, só eles trabalhavam, pagavam tributos, suas leis eram mais rígidas e não tinham direito à participação política. Mas por que o tratamento e as leis entre as pessoas era tão diferente? Você não está se perguntando? Porque nessa época os seres humanos não eram considerados iguais. Nesse período, a distinção social estava nas leis que compunham cada estamento. De maneira explícita, diferentemente de hoje, que é implícita a diferença entre os seres humanos, pois a lei é a mesma para todos, como eu já havia dito. Pelo menos no papel, lembram disso, né? Agora, se você tem muito dinheiro, bons advogados, acesso a boa educação e formação, certamente a lei igual para todos será interpretada favoravelmente para você. Ou você tem alguma dúvida, especialmente no Brasil, que a lei e as instituições do Estado, seja o judiciário, especialmente as repressivas, como polícia e forças armadas, tratam negros, indígenas e pobres de maneira bem diferente de brancos e ricos. E eu nem vou falar da visão machista e heteronormativa que permeia não somente nas instituições, mas na mentalidade de muitos de nossos governantes. A lei não era igual para todos, porque os seres humanos não eram considerados iguais naquele período, gente. Por esse raciocínio, a desigualdade dos estamentos determinava, em parte, as diferenças de funções, de talento, de dignidade existente entre as pessoas. Essas concepções foram muito combatidas pelos chamados pensadores liberais, que ganharam expressão principalmente a partir do século XVIII. Segundo as correntes liberais, os seres humanos nascem iguais e, por isso, devem ter direitos fundamentais: a vida, a liberdade, a dignidade, a resistência contra a opressão social. Nesse sentido, a lei deveria ser geral e igual para todos. O reconhecimento da igualdade jurídica implicaria acabar com o regime de desigualdade por nascimento e com os privilégios daí decorrentes. Como consequência prática, seria estabelecida, por exemplo, a igualdade no pagamento dos tributos, no acesso aos cargos públicos, no julgamento perante os tribunais, na aplicação das penas judiciais e por aí vai. Vamos entender como ocorreu o fortalecimento do poder monárquico entre os séculos XV e XVIII, o qual resultou no chamado absolutismo monárquico, termo este criado no século XVIII pelas correntes liberais,
as quais faziam vorazes críticas ao poder ilimitado e pleno do monarca. A autoridade do rei tornou-se a fonte suprema dos poderes do Estado. Em nome do soberano, o poder era exercido pelos diversos membros do governo, nas finanças, na elaboração das leis, nos tribunais de justiça, no exército, nas relações exteriores, entre outras coisas. O absolutismo monárquico, sob diferentes formas, teve lugar na história política de diversos estados europeus, como Portugal, Espanha, Inglaterra e França. Luís XIV, rei da França, de 1661 a 1715, é provavelmente o exemplo mais representativo de monarca absolutista. Adotou como seu símbolo o sol, para indicar que era o centro do qual irradiava a luz da França. Atribui-se a Luís XIV a famosa frase "L'État c'est moi". Será que está certo? É mais ou menos isso, mas em português significa "o Estado sou eu". Que rapaz humilde. Impressionante. Observem e reflitam o que Luís XIV deixou escrito como instrução de governo para seu filho, Luís XV. Todo poder, toda autoridade estão nas mãos do rei, e não pode haver outra no reino que aquela por ele estabelecida. A vontade de Deus é que todo aquele que nasceu súdito obedeça cegamente. É somente a cabeça que compete deliberar e resolver, e todas as funções dos outros membros consistem apenas na execução das ordens que lhes são dadas. Isso não lembra nadinha, nem ninguém. Tem certeza? Pensem que vocês vão perceber que muitos governos e governantes agiram ou tentaram agir assim, suprimindo inclusive as instituições criadas para evitar a concentração demasiada de poder, criando ditaduras ao redor do mundo, especialmente no século XX, alguns impondo ou tentando impor regimes autocráticos, também no século XXI. Mas como o rei conseguia convencer as pessoas de que ele deveria ter poderes ilimitados? Assim como no século XXI e no século XX, existiram e existem teóricos que buscaram legitimar o fascismo, o nazismo e diversos outros regimes totalitários, ditaduras ao redor do mundo, inclusive de maneira espúria, a ditadura civil-militar brasileira, ocorrida entre 1964 e 1985. No século XVI ao século XVIII, também surgiram pensadores que justificavam o absolutismo. E aí vamos destacar Hobbes e Bossuet. Vamos conhecer um pouco das ideias desses dois teóricos. O filósofo inglês Thomas Hobbes escreveu o livro Leviatã em 1651, onde compara o Estado a um monstro poderoso, criado para acabar com a desordem e a insegurança da sociedade. Segundo Hobbes, nas sociedades primitivas, o homem era o lobo do próprio homem, vivendo em constantes guerras e matanças, cada qual lutando pela sua sobrevivência e olhando para os seus interesses individuais. Só havia uma solução para esses conflitos: estabelecer um contrato social, no qual cada um deveria renunciar à sua liberdade em favor de um governo absoluto, capaz de garantir a ordem, a direção, a segurança do convívio social. Assim, Hobbes justificava o poder absoluto do governante como condição necessária à paz e ao progresso da sociedade. Esse poder do Estado nasceria desse contrato social, acordo no qual a vontade do governante, uma pessoa ou uma assembleia, passaria a valer como vontade de todos. Buscar o bem-estar do povo seria o dever básico do titular do poder político. Agora imaginem, se hoje que vivemos uma democracia representativa, republicana, com divisão de poderes em executivo, legislativo, judiciário, já temos esse cocô no cenário político. Imaginem naquela época em que o monarca governava com poderes plenos e absolutos, numa sociedade de ordens e privilégios. Já o bispo francês Jacques Bossuet, contemporâneo de Luís XIV, foi grande defensor da monarquia absolutista e cristã.
dizia que o rei era predestinado por Deus para governar, e seu poder, sendo de origem divina, era absoluto. Por isso, o rei estava acima de todos os súditos e não precisava justificar a ninguém suas atitudes e ordens. Somente Deus poderia julgá-las. Mas era natural ao bom rei usar seu poder para a felicidade geral do povo. É de Bossuet a frase: um rei, uma fé, uma lei, que se tornou uma espécie de lema das monarquias absolutistas. Agora que você conheceu um pouco sobre o absolutismo monárquico, aproveite e deixe aqui nos comentários quais os principais riscos da concentração de poder nas mãos de uma única pessoa ou de um pequeno grupo de pessoas. Um fraternal abraço e um beijo no coração. Tchau, tchau. Valeu.